Então, mais uma vez estamos aqui reunidos, os meninos do Excelência Odontologia Digital, representados por João Paulo, eu, Demétrio Taqueta, Rafael Cortazo e Luiz Salotti, que não está presente aqui hoje, mas faz parte do nosso time. E conosco hoje está o Bruno Begali, diretor de vendas de Assis Chateaubriand para o mundo. Que isso, rapaz! E aí, Brunão, seja bem-vindo. Aqui a nossa busca é trocar ideia, conhecimento, voltado para a odontologia digital e as ferramentas computacionais. Conta para nós um pouquinho da sua origem, o seu mundo, a sua história profissional, e aí nós vamos desenvolver esse bate-papo aí ao longo do dia com a galera. Excelente. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, falar um pouquinho aqui da Sim, falar um pouquinho da minha história. Aprender também com vocês, um grupo de profissionais seletos. Luizão sempre fala de vocês lá internamente pra gente, na Sim. E é o que você falou, João. Assis Chateaubriand para o mundo, uma cidadezinha minúscula, tem quase nada, mas foi dali que tudo começou, pé vermelho, né, paranaense. Pé vermelho mesmo. Pé vermelho, com orgulho. Isso aí. Mas vim pequeno para Campinas, tô a 30, 40 minutos daqui de vocês. Cresci ali e fui já com 19 anos para São Paulo pela Motorola, empresa que eu passei a maior parte da minha trajetória profissional. Sempre atuei no mundo de vendas de alguma forma, com gestão de pessoas, liderando equipes comerciais. E ali foi a minha grande escola, foi da onde eu de fato me formei até em caráter como pessoa mesmo. E que é da onde trouxe a base para tudo que eu estou ajudando a construir de alguma forma com a equipe na Sim. E hoje eu acho que a gente começa a colher alguns frutos, né? Assim tá vivendo um momento um pouquinho diferente de tudo que ela já viveu até aqui. E eu não tenho dúvida que o futuro é muito promissor pela quantidade de projetos que a gente vem desenhando lá, pensando na odontologia digital. E assim, como que ela te achou? Você estava lá, você procurou assim? Como que foi para você entrar nesse mundo? Vamos dizer, para ter um olhar corporativo aqui para nós de ambiente de consultório, né? Entender como que é esse fluxo profissional dentro de uma empresa e como funcionou isso aí. João, na verdade, se eu for contar essa história, ela é um pouco extensa. Né? Imagino. Eu comecei... Mas a gente tá com o tempo aqui. Viu? Então tá bom. Manda bala. Eu comecei a trabalhar com o Vanderlei, que é o VP de vendas, né? O vulgo Vavá, há 16 anos atrás. A gente trabalhou junto numa empresa chamada MAB, que é uma indústria de linha branca, fabrica fogão, geladeiras, etc. Dali a gente migrou para a Motorola e sempre que ele transita de uma empresa para outra, ele acaba me convidando. Ele tem você como referência. Exatamente. Então, desde 2009, o braço direito ali. A gente trabalha juntos. E ele quem veio primeiro, a um convite do Felipe, né, que é o CEO da empresa. Ele está na Sim desde 2017, final de 17. Em fevereiro de 19, está completando 5 anos agora, ele me fez esse convite. Mas o meu background sempre foi de venda, né, de alguma forma. E eu vim para Sim com outro viés. Quando a gente chegou, a empresa estava num momento muito difícil e tecnicamente quebrada, contabilmente falando. E aí o Felipe estava já nesse processo de turnaround, que a gente chama, né? Que é a transição de uma empresa falida, literalmente, para o que se tornou hoje. Isso passava por mudança de processo, gestão, produtos, pessoas. Foi realmente uma mudança 360 na empresa. E eu, na época, vim com o desafio de estruturar a área de serviços da empresa. Então, foi a primeira vez que eu saí do mundo de venda, de alguma forma, e entrei com um olhar de serviço. Mas por quê? Porque eu vim do balcão. Eu trabalhei a minha vida inteira no varejo. Então, eu sei mais ou menos como que é a relação com o cliente, o que o cliente espera. Eu não conhecia a relação com o dentista. Mas todos os dentistas são clientes de alguma forma e sabem o que quer ou o que espera quando você chega num varejo de modo geral. Então, eu tentei trazer um pouco desse olhar. Poxa, para um cliente do varejo é importante prazo, para um cliente do varejo é importante prazo de entrega, é importante a abordagem do vendedor, se o vendedor está treinado ou não, se ele te serve um café ou não serve. Então, eu tentei trazer um pouquinho desse mundo para a odontologia e para a Sim, que era uma indústria, né? E lá a gente tem até uma brincadeira que a gente fala, né? Nós somos uma indústria por acaso. Por acaso a gente tem um pátio fabril, mas na verdade o nosso mundo é um varejo. Porque pela quantidade de clientes que a gente atende mês a mês, a relação não é de indústria, a relação é de varejo. A gente cuida de cliente, a gente cuida de gente.
E são mais de 1.000 famílias, né? São 1.000 pessoas na equipe, todas elas com um olhar pró-cliente. Se o cara que está lá no torno não está entendendo que aquilo ali faz a diferença para o cliente, alguma coisa está errada no processo. Então a gente fez essa mudança 360, mas sempre com um olhar pró-pessoas. Para o cara entender que ali tem um propósito maior, que ali a gente está lidando com o sorriso dos pacientes, que está ligado diretamente à qualidade de vida. Então tem um propósito maior, a gente trabalha a cultura primeiro e tudo isso vem reverberando no mercado de... Legal, com isso esse faz sucesso. muita diferença. Isso tem que ser exposto, cara. E o legal de trazer, a gente sempre tenta trazer aqui no podcast pessoas com perfis diferentes fora da área odontológica, como é o seu caso, né? Sim. Você caindo no mundo odontológico, aí uma curiosidade que a gente tem. Você não tinha conhecimento zero de odontologia, de cenário odontológico zero. Sabia que era a marca de implante, tratamento, essas coisas zero. Tá. Quando você caiu no mundo odontológico, o que você achou do cenário da odontologia pelos números que você viu? Primeiro que é fascinante, né? É um mercado gigantesco. Falando do mundo da implantodontia, que é onde eu tive mais contato no início, é gigantesco e assusta ao mesmo tempo, porque você fala, cara, como pode ter um mercado desse tamanho, com todo o respeito, não a vocês, mas às indústrias agora, tô falando, tão desprofissionalizado? Não, faz sentido. A gente vive, assim de lá de trás, de 2017, 18, 19, que foi o que eu peguei no início, né? Era uma empresa muito desestruturada. Não só de caixa, não estou falando nem de finanças aqui, mas de processo mesmo, de metodologia. Tinha um viés científico, como sempre teve, uma empresa muito séria nesse viés, mas faltava processo de gestão, de liderança de empresa, de condução de negócio, alguns princípios básicos que a gente via. Eu, como vim de uma empresa americana, né, da Motorola, para mim eu tinha uma batida, tinha um ritual de segunda a sábado. Cara, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. E a minha equipe também sabia. A gente tinha metas diárias de ativação de produto, né? Como é um smartphone, você via o que estava acontecendo diariamente, se a venda respondeu, se não respondeu, se a ação que você desenhou, a estratégia que você desenhou funcionou, não funcionou, se sua equipe está engajada, não está, se está treinada, não está. Isso não tinha. Então, assim, precisou passar por isso, aí eu fui entender que não era um problema da SIM. Isso era um problema generalizado. E até hoje a gente ainda vê muitas médias empresas que estão nesse processo de estruturação, com bons profissionais, mas ainda falta um quê de negócio. Então, para responder sua pergunta, uma grande oportunidade, porque a partir do momento que você estruturasse algumas coisas como o que aconteceu com a SIM, o resultado ia ser exponencial. Bom, Porque o mercado tinha. Então você pegou algumas fases de... Tá pouco tempo na empresa? 5, 6 anos? 5 tá, anos. 5 anos. Então você pegou já enfrentou uma fase difícil e hoje em dia você vê que tá um cenário diferente dentro da empresa. Tá um cenário diferente, tá. Sem dúvida. Se você puder, nem sei se você pode falar ou não, né? O que eu puder eu digo, velho. Beleza. Mas assim, eu tô falando como curiosidade de alguém que enxerga. Uhum. A gente vê de paraquedas as empresas e assim é uma delas. Sim. A gente vê uma ascensão enorme mesmo do ponto de vista de cliente, de consumidor, de atendimento, de tudo, né? O que você viu lá atrás, em termos que estavam sugando a energia da empresa, ou estava fazendo falta para a empresa, o que ajudou ela a chegar ao que está vivendo hoje? Qual foi a mudança radical aí que vocês tiveram? Liderança. Minha cabeça porque eu acho que a base do mundo corporativo, e até para a sociedade mesmo, né? A gente tem uma ausência de lideranças hoje em vários aspectos, né? O que fez assim se transformar inicialmente foi a liderança. Você trazer para as pessoas propósitos, você trazer para as pessoas um norte para que a empresa existe, para onde nós estamos indo, prestar conta para essas pessoas também com uma certa recorrência, voltar lá e falar assim, a estratégia foi essa, acertamos, o resultado é esse, ou erramos, o resultado é esse. E para isso a gente está reajustando a rota de novo. Então, no meu ponto de vista, o que faltava para sim lá atrás, tem N coisas, né? Mas para mim era uma boa liderança, que é a pessoa que assume a frente num momento difícil e depois dá visibilidade para as pessoas, dá um passo para trás e deixa as pessoas brilharem quando a fase está boa. É isso que a gente tem como premissa lá. Momentos difíceis, liderança um passo à frente. Quando isso aconteceu, por exemplo, pandemia. Momento super delicado para a sociedade como um todo. E assim passou sem nenhum desligamento, falando isso com muito orgulho. Mas por quê? Porque a gente sempre jogou transparente com as pessoas, mostramos qual era o plano, o que a gente queria, montamos 2, 3, 4 cenários. Se até tal mês não liberar o lockdown,
a gente vai fazer isso. Se até tal mês a gente não conseguir recuperar a receita, a gente faz aquilo. Isso sempre dividindo com as pessoas para elas se sentirem parte e entenderem o momento da companhia. Então a gente desenhou tudo ali e sempre agindo de forma muito transparente. E agora que as coisas estão indo melhor, um passo atrás. Liderança um passinho para trás, deixa as pessoas serem protagonistas. E a hora que a gente percebe que alguma coisa não tá legal, a gente fala, volta para cá, isso aqui não tá certo, vamos mudar a rota. Então, na minha cabeça, é liderança, sim. Tem que ter produto, tem que ter inovação, tem que ter N coisas. N coisas, Rafa. Mas a hora que as pessoas entendem o jogo, a hora que as pessoas se sentem parte, protagonista de algo maior, é onde você tem o estalo de dedo. Mas isso é uma característica até de não só da empresa que você está hoje, mas é característica das empresas odontológicas, né? Que é crescimento sem organização. Até de consultório. Verdade. Isso. Tem que fazer reunião, líder. O dentista não colocar em frente, delegar, não souber delegar, não treinar a equipe. Você acha que isso daí, essa implementação de liderança, você acha que foi a maior dificuldade que você enfrentou lá na Sim? Eu acredito que sim. Não só minha, né? Mas primeiro do Felipe, que foi o cara que pegou terra arrasada, onde as pessoas não acreditavam mais na empresa, haviam acontecido diversas ondas de desligamento. Então você tem um time que está abalado emocionalmente, que não confia mais na empresa, não acredita no projeto. Sim. Depois vem o Vanderlei mudando toda a área comercial. E o mais legal dessa história toda é que isso foi feito com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas. Falando da área comercial, pontualmente agora. Olha né? só. Os mesmos gerentes, os mesmos vendedores, o mesmo Transformação time. das pessoas. Né? É o time que fez o negócio acontecer. Sem mudar quase ninguém. Né? Então, isso mostra uma capacidade realmente de engajamento, de condução e liderança das pessoas. E principalmente desenvolver as pessoas. Porque quando você traz alguém muito pronto, provavelmente você vai trazer alguém cheio de vício ou alguém muito caro. Às vezes é mais fácil você... Não mais fácil, né? Mas é muito mais barato você desenvolver dentro de casa. E aí você tem que olhar para outros viés, porque dá trabalho. Você tem que pensar em treinamento, você tem que pensar em acompanhamento, você tem que... Aquele famoso gestor coach, né? Que você tá pertinho do cara, vendo ele fazer, vendo ele errar, arruma a rota de novo, volta aqui. Não, peraí, porque você não falou desse jeito, o cliente deu essa resposta, você poderia ter dado essa. Então... Fazer esse desenvolvimento de pessoas de perto, ombro a ombro, dá muito trabalho. E é moroso. Só que é muito mais barato também. Então, eu acho que o grande diferencial foi esse. Mostrar para as pessoas que tinha como, com as mesmas pessoas, com os mesmos produtos, ter um olhar diferente. Mudar o mindset da galera. Então, bom... A gente rodeou, agora eu já vou tocar na ferida já. Vou perguntar logo, porque acho que é o motivo dele estar aqui, né? A gente quer saber o seguinte, como foi a virada de chave para sim se juntar com empresas do fluxo digital? E agora a gente vai começar com esse tema, porque a gente quer saber. Tá. Como é que aconteceu, se foi através de você, como é que vocês caíram no mundo digital ou trouxeram as empresas do mundo digital para dentro de uma empresa de implantodontia? Perfeito. Esse namoro nasceu em julho de 22. Não sei se vocês vão se lembrar de um CIOSP que aconteceu no meio do ano. Sim. Ali a gente fez um lançamento de um scanner. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Foi o primeiro CIOSP, né? E ali a gente fez o lançamento do i700, na época com um preço que não fazia sentido para o mercado. Mas era um teste para nós, para entender, foi a primeira botada de pé dentro da piscina para entender que isso fazia sentido para nós ou não, né? E eu lembro que esse primeiro semestre de venda, né, de 2022, ali, o segundo semestre de 2022 foi o primeiro 6 meses de venda nosso, foram difíceis, porque a gente não entendia do produto, a gente não tinha propriedade para falar com os clientes sobre o produto. Existiam outros competidores vendendo o mesmo produto, muito mais barato, então nós estávamos descompetitivos. E eu vivi muito isso no varejo. Às vezes você tem o mesmo produto em lugares diferentes, com preços diferentes, e aqui vende mais mesmo sendo mais caro. Então tem estratégias para isso. Mas foi um baita de um laboratório. Para a gente entender... Nessa época ainda não tinha Medit no Brasil, né? Tinha, na verdade, a Medit chegou no Brasil com o i500, né? Mas era um... Mas não a empresa, né? Era não, só a empresa não. Representação. A empresa não, só representação. Hoje a gente tem Medit do Brasil, né? Que tem
Sim, hoje eles têm uma estrutura de gestão, né? Voltada para a América Latina e está posicionado no Brasil. Mas ali em 2022, não. Em Ainda 2022... vocês negociaram direto lá com eles? Não, né? na verdade tinha um distribuidor oficial no Brasil. Ah, tá. Tá? E a gente comprou desse distribuidor para distribuir também. E é aí que eu falo que a gente estava descompetitivo, porque você tinha um distribuidor direto com o distribuidor. concorrendo comigo e eu tinha margens muito mais apertadas. E antes de você concluir, só vou colocar mais um tempero aí para que você responda, né? Por que a Medit? Essa pergunta é muito boa. Para eu responder ela, eu preciso voltar em alguns conceitos lá na Motorola. Tá? Vamos lá. O que eu vivenciei ali entre 2012 e 2013, que foi a ascensão do smartphone no Brasil. E no mundo, né? Sim. Mas Brasil que era a nossa realidade. Internamente, a gente já tinha várias pesquisas que falavam que em algum momento, e ninguém acreditava, ia ter mais celulares e smartphones no Brasil do que pessoas. E hoje a gente está aqui vivendo isso, a gente sabe que é verdade. Né? Mas naquela época não era. E o que aconteceu ali que aí precisa segregar os mundos, né? Você tem o mundo iOS e o mundo Android. O que aconteceu no mundo Android, muito por incumbência do Google e da Samsung, que é uma empresa coreana. Plataforma aberta. Soluções gratuitas. Abrir espaço para desenvolvedores ajudarem a pensar em soluções que ainda o fabricante não estava pensando. Foi daí que nasceu o Waze, foi daí que nasceu o WhatsApp, e N outras coisas que a gente usa hoje no nosso dia a dia, mas a gente esquece que começou lá em 2012, 2011. Sim. E foi por conta de uma plataforma chamada smartphone que isso tudo decolou. Quando a gente começou a estudar esse mercado, por que a gente escolheu a Medit? Porque é plataforma aberta. Porque era uma empresa de tecnologia e não só voltada para a odontologia. Ela estava olhando para a odontologia com o mesmo olhar que os coreanos, de modo geral, olham. Se você pensar no mercado brasileiro, lembra, por exemplo, da Hyundai. Trouxe o HB20 lá atrás. Ela foi a primeira empresa, foi o primeiro carro popular que viabilizou várias tecnologias que você não via num Gol, que você não via num Celta. Entendi. Esse é o mindset do coreano. É trazer para um ticket médio justo tecnologias que ninguém trouxe. E isso já faz parte do dia a dia deles. É o olhar de tecnologia dos coreanos. E a Medit bebe muito dessa água. Bebe muito dessa fonte. E a gente acreditou nisso exatamente por esse ponto. Poxa, aqui a gente tem uma plataforma de soluções e não só um hardware que vai agregar ainda mais valor para a odontologia. E a gente vê hoje a quantidade de atualizações que eles soltam semanalmente, o nível de aplicativos que eles soltam dentro do MeditLink. Então a gente apostou muito nisso. Mas já é uma coisa que a gente já via estar influenciado pelo nosso passado. Vocês já pensaram de smartphone, lá, do mundo de smartphone. Lá atrás vocês já tinham essa visão. Já tínhamos essa visão. Tá, mas a ideia de chegar e falar, olha, eu tô com uma empresa de implante e agora eu vou começar a negociar equipamentos do fluxo digital na empresa de implante. Como que mudou essa chave aí? Como que virou a chave aí? Foi uma necessidade. O que a gente vê muito lá, né, internamente? A gente analisa muito o resultado dos concorrentes. Pega o balanço, abro e começo a avaliar o que está acontecendo dentro das outras companhias. E a gente começou a perceber que percentualmente dentro da receita do meu principal concorrente tinha a venda de equipamentos que vinha crescendo ano após ano. Isso motivou a gente a olhar, isso não foi nem em junho, isso eu estou falando de dezembro, novembro de 2021. Tá? Preparando a convenção de 22, a gente começou a olhar balanço para trazer insights. Falou, poxa, não estamos olhando para um mercado aqui importante. A gente olhava através da linha do OTEC, né, que é uma linha de componentes digitais, que tinha um faturamento incipiente perto do todo. Eu falei, cara, acho que aqui a gente precisa olhar com mais carinho. Né? E esse primeiro semestre de 22 inteiro, a gente passou olhando isso. Quais são as empresas que daria para trazer? Qual que é o ticket médio que o mercado está disposto a pagar para ter um bom scanner? Qual que é o ticket médio que eu não quero estar? Porque ou é muito barato e vai me dar muito pós-venda, ou é muito caro e eu não vou ter volume suficiente para justificar um investimento. Então, a gente começou a olhar para isso e aí em junho a gente chegou nesse denominador comum, que era, vamos para a Medit. E eles tinham um distribuidor nacional, que também vende implante. Eles tinham um parceiro já.
A gente comprou com eles Coreano poucas também. unidades, e começamos essa venda. CIOSP lançamos, vendemos acho que 3 no CIOSP, e aí até dezembro foi uma peleja para conseguir vender o que a gente tinha comprado. Mas foi ótimo. Foi ótimo. Por quê? Tem um menino, talvez vocês conheçam o Danilo, que foi o menino que começou esse projeto com a Sim, que ele instalou todos os scanners do Brasil que foram vendidos entre julho e dezembro. Ele foi em todos os clientes. Isso e 500 ainda ou não? E 700. 700 E 700. A gente entrou com o i700. O Bianchi, o Danilo Bianchi? Não, o Danilo Arruda é um menino da Sim, é um tá. engenheiro, né, que trabalha com a gente no time de vendas. Então ele fez o pós-venda total. Fez o Instalou- pós-venda total e foi a nossa principal fonte de informação mesmo, de entender quais eram as dores o perfil do cliente que estava indo para esse Pro viés. digital. E aí em dezembro, cara, acontece um fato relevante que são aquelas coisas, parece que vem uma luz de cima, né, e traz as notícias. O nosso, hoje vice-presidente industrial, mandou uma matéria para nós falando que esse principal distribuidor no Brasil da Med tinha comprado uma outra marca, que é a Carestream. Quando isso aconteceu, a Med ficou órfã. Foi a hora que a gente fez o contato com os coreanos. Aí o Vanderlei acionou direto o VP de vendas deles, e aí a gente começou um namoro. Só que isso foi na segunda quinzena de dezembro. Nós tínhamos um CIOSP, que é a principal janela de oportunidade para qualquer lançamento, no final de janeiro. Uhum. Isso aconteceu na segunda quinzena de dezembro, saímos para as férias coletivas. Até então eu tocava, entre outras coisas, toda a área de logística e expedição da Sim. Então eu estava focado no inventário, nem sabia disso aí que estava acontecendo, dessa negociação diretamente com a Coreia. Dia 6 de janeiro, o Vanderlei me chama e fala, cara, estou mudando totalmente aqui sua trajetória. Você vai voltar para vendas. O que você fez até aqui foi muito importante, mas agora a gente tem um desafio diferente. E você tem até o CIOSP para montar um time, um modelo de venda, um preço, uma condição comercial, enfim. E aí que começa o desafio, porque a partir do momento que você toma essa decisão, como empresa, você tem que mobilizar todo mundo. Você, como vendas, não faz isso sozinho, não tem como. Fazer acontecer. Para fiscal, para contabilidade, para jurídico, para É time um de mundo qualidade, novo. para Uma todo empresa mundo. de Falar, implante, gente, tá com um a item gente novo não no tinha, cardápio. não estava preparado para Entendi. isso, né? É como se um restaurante de massas quisesse vender Ele não pode falar, mas assim, poke, né? Sei lá. eles fizeram o que a Invista e a Nobel não fez. É isso. Sem dúvida. Que é uma puta empresa, né? Não se prepararam, eu não sei, tô julgando, né? Mas não fez. E aí eles fizeram e aí linkou lá com a Coreia e tá colhendo os frutos aí. E aí a gente parou a empresa, literalmente, em janeiro. Gente, temos 20 e poucos dias para montar o modelo de negócio. Preciso de vocês para isso. E já estou comprando X unidades aqui de i600. O tiro é grande. A gente imagina que dá para vender muito, porque a gente já vinha acompanhando o mercado, já sabia quanto meus concorrentes vendiam, em volume e em preço. Então já tinha muita informação. Isso é o importante, você estar sempre monitorando. Às vezes a ideia vem no Isso momento, faz só que você muita só executa diferença. daqui a um ano e Sim. pouco, né? Você tem que respeitar alguns timings, né? E aí montamos o business plan, envolvemos todas as áreas, identificamos vários gaps, o principal deles era o pós-venda. Era o pós-venda e continua sendo pós-venda. A gente não está pronto nesse aspecto. A gente costuma dizer lá na Sim que a gente está sempre em modo beta, né? Estamos sempre testando coisas diferentes, que funcionam, às vezes não funciona e faz parte. O EOD tá aí, né? E, de olho, é, Os A meninos, gente tem uns também, meninos nós- lá, Excelência Odontologia Digital, estão aí. a gente entrou no cenário basicamente para isso, Brincadeira. para suprir uma deficiência. Uma Exatamente. necessidade. Do cara que faz o investimento e não sabe como Uma começar. Né? necessidade. E não é o cara, a maioria. Se pegar, nosso lema é o seguinte: investir em conhecimento antes de investir em equipamento. Fato. Porque a maioria investe em equipamento antes Fato. e aí acha que a O ferramenta vai equipamento é trabalhar a solução, sozinha. né? Exato. E isso daí, a gente bate de frente com vocês, porque vocês têm uma política agressiva para vender. E a gente, depois que a gente tem visto o seguinte, o dentista ele acaba comprando isso daí pelo impulso, Uhum. né?
e aí adquire um equipamento com preço de um carro bom, e de repente, a hora que ele vai começar a mexer ali, ele fala, opa, e agora? O que eu faço com isso? Como é que a gente vai... Como é que isso daí vai para o implante? Como é que isso aí volta para a boca? O que a gente faz? E é exatamente esse gap que a gente acabou surgindo. Sim. Porque o pessoal tem comprado com toda essa facilidade que as empresas de implante estão negociando scanner, impressoras e tudo mais, eles acham, ainda não está, mas a gente acredita que logo mais vai ser assim. Você vai apertar um botãozinho, pronto, acabou. Está tudo certo. Mas por enquanto ainda não é assim. Precisa ter um pouquinho mais de esclarecimento, mais de ciência, antes de começar a falar que eu já estou no fluxo digital. Sim. Então a gente acaba batendo de frente. E hoje a gente vê que o mercado ele está dessa maneira aí. O pessoal acaba gastando muito dinheiro e aí por um tempo o equipamento vai ficar na geladeira, porque ele ainda não sabe usar. Então depois é que ele vai ganhar conhecimento. E o que a gente está propondo é exatamente o contrário. O aluno tem que ganhar o conhecimento para chegar e falar, pode ver que todos os nossos alunos que acabaram comprando lá com vocês, eles foram já muito mais assertivos. Sim. Eles já foram lá, o Luiz já sabe, chegou Demanda lá e falou, bem eu menos quero fazer. isso, porque isso eu sei como é que vai funcionar, como vai entrar no meu modelo de negócio. É desse jeito. É um cliente triado. Fato. A sua expertise eu tenho um pensamento, e eu acho que você, o cara com essa expertise que você tem aí, vai me ajudar a ver se ele é correto. O celular, né, você mesmo disse que hoje tem mais celulares, smartphones do que pessoas no país, né? Ele também é um telefone, né? Por acaso. Ele também é um telefone. E eu acho que o business está nos aplicativos, né? Agora, hoje em dia. E eu vejo que os scanners também, ele também é um meio. Ele é um meio. Que o business também, o negócio agora está nos softwares. Né? Perfeito. Né? E eu vislumbro que cada vez mais, principalmente com uma empresa como a Medit, que vem tentando democratizar essa questão da introdução do digital, outras virão, né? Os nossos clientes, para os dentistas, né? Eu vejo que daqui a pouco vai ter ali o alta rotação, baixa rotação, motor elétrico, e vai ter ali no equipo um scanner intraoral. Né? Porque aí o negócio vai ficar cada vez mais na inteligência artificial, na internet das coisas, né? Então, eu não sei se com essa expertise que você tem aí, que você já viveu, com os smartphones, os telefones, a questão de vendas, você enxerga isso também, essa percepção de que todo dentista vai ter um scanner intraoral, ele só não sabe ainda quando ele vai ter isso? Eu enxergo exatamente dessa forma. Hoje, quando a gente olha para a odontologia, primeiro, com viés do paciente, né? A quantidade de paciente que ainda existe, olhando para o negócio do implante agora, que tem dependência de um elemento, pelo menos em boca, é abissal. A gente estima em quase 60% da população global tem ausência de pelo menos um elemento. Então, quando você olha para isso, você fala, cara, tem uma oportunidade, as pessoas não sabem ainda que precisa do implante, mas elas vão precisar. E a mesma coisa é para o dentista. Ele vai precisar entrar no fluxo digital. Porque senão, em algum momento, ele não vai conseguir acompanhar a experiência que o paciente dele vai exigir. O ponto não é que a odontologia tradicional, vamos chamar assim, não funciona. Muito pelo contrário, funciona há muitos anos. Mas o fato é, o paciente vai começar a demandar. O paciente vai começar já a esperar algo em troca que se você não tem, você está capenga. Você está faltando com alguma coisa na experiência dele. Então, no nosso olhar, sim. No nosso olhar também, como acontece com a maioria das tecnologias, existirá um casamento, né, de gadgets que vai oferecer as mesmas soluções ali integradas, como aconteceu com o smartphone, que tem calculadora, tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem o Waze, também é um iFood, tá tudo num lugar só. Sim. Isso provavelmente vai acontecer. Só que tem um desafio, no meu ponto de vista, que eu acho que a gente tem que pensar, talvez nós não estejamos olhando isso como sociedade, né? A gente está no meio de uma mudança paradoxal de mundo.
O mundo, o que aconteceu desde a Guerra Fria? Você tem as cadeias produtivas, né, que é o famoso a globalização. Né? Eu lembro de escutar muito isso na escola, ver no Jornal Nacional. O mundo está cada vez mais globalizado. São as cadeias produtivas cada vez mais integradas. Cada vez mais próximas. Cada vez mais próximo. Poxa, eu tenho um smartphone de uma empresa americana sendo montado na China, com um componente, sei lá, de Taiwan, embalado no Brasil, para ter algum benefício fiscal. E com esse volume de guerras que vem estourando, que é algo que não era comum até 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, essa cadeia produtiva está se desestruturando. Isso pode atrapalhar um pouquinho esse processo. Atrasar. Porque tá encarecendo de novo aquilo que já não era mais um problema nas cadeias produtivas. E a tecnologia tende a baratear. Está encarecendo algumas coisas. Por quê? Principalmente essa guerra, né? China e Estados Unidos, as empresas americanas estão tentando tirar um pouco da relevância do chinês nos seus negócios. E aí você sai daquele mundo onde era mais barato produzir, e se é mais barato produzir, eu consigo reinvestir em tecnologia, eu consigo melhorar com uma velocidade maior o meu produto. Eles já estão tendo que pensar de novo em, putz, onde eu vou conseguir um sensor XPTO? Onde eu vou conseguir tal elemento? Então, eu acho que isso aí é algo que talvez nós, como sociedade, não estamos olhando, mas isso tende a atrapalhar um pouco o desenvolvimento de vários mercados. De vários mercados. Eu lembro da pandemia, por exemplo, não sei se vocês viram um estudo, por conta da crise dos chipsets, né? Dos semicondutores lá de Taiwan, que acho que é 80%, né, da produção global. Quase o impacto, 90%, monopólio, né? quase o 90%. impacto disso, de ter parado a indústria lá, foi de quase 1% no PIB global. Olha só. Por causa de um mercado. Então você imagina, tá tudo muito integrado. Como que você desfaz isso de uma hora para outra com caras tão importantes, né, sendo protagonista, uma China, uma Rússia? Então, eu acho que a gente vai para isso, vai acontecer, mas eu acho que a gente pegou um atalho um pouquinho mais longo agora. A gente está saindo um pouquinho daquela linha reta, fazendo uma curva para achar de novo aquele caminho. Mas ninguém segura. Ninguém segura, não, isso é um fato. E aí, assim, vou dar o ponto de vista agora como consumidor, né? Você acredita, então, que já que você está falando do scanner, que o scanner é uma ferramenta, e o scanner é totalmente dependente de outro equipamento, certo? Eu vou abrir uma gaveta agora como cliente, né? Vocês enxergam do ponto de vista comercial que vai ser inevitável vocês entrarem no ramo de computadores também ou não? A gente já teve várias vezes essa discussão. A gente vê, inclusive, algumas empresas seguindo esse caminho, mas a gente não enxerga como uma necessidade. Eu entendo que para a experiência do cliente é muito importante, mas a MEDIT me proporciona, isso faz parte do nosso speech de vendas, liberdade para o cliente escolher. Eu não quero ser o protagonista nessa escolha. Eu deixo o meu cliente escolher. Eu posso até indicar algumas coisas, mas se eu ter que entrar no pós-venda de máquina, de computador, cara, eu vou perder o foco do meu negócio. Então, isso é um problema. O foco é saber dizer não, muitas vezes. Eu preciso escolher para onde eu quero virar o meu canhão. Eu vou ter que ter um grupo de técnicos dentro da SIM para olhar para quando a sua máquina parar. Ou se o seu software não está atualizado. Então, eu entendo que está diretamente ligado à experiência do cliente. Eu entendo que isso faz total diferença na performance do equipamento, mas eu acho perigoso. Para esse primeiro momento, não é nosso foco. Olha como isso é consenso entre nós até com relação à MEDIT, né? Como o caminho é inverso, né? A gente entende a MEDIT como eles simplificaram o produto a tal ponto que eles se tornaram cada vez mais computadores, cada vez mais simples estão rodando o scanner, né? Diferente de outras marcas. Sim. Outras marcas são muito dependentes, né? Eu acredito que no mercado seja a única empresa que roda nas duas plataformas mais usadas aí. É a única que usa. Então, isso já agrada muitos clientes, gente, né? Muitos clientes. Então, eu estou te perguntando isso porque a mesma conversa que a gente está tendo com você, a gente teve com outros players do mercado também. Sim. Né? E um dos gaps de pós-venda é realmente não vincular a ferramenta com... Não vincular o carro com a gasolina. Perfeito. Entendeu? Eu vou te vender o carro e falo, ele é flex, usa o que você quiser. O que você quiser abre muita brecha, né? O que a gente tenta, Rafa, até quando a gente foi lançar o produto, a gente olhou por esse aspecto também.
Porque a gente sabe como é o brasileiro, né? O brasileiro, o latino de modo geral, né? A gente gosta da solução pronta. A gente não quer pensar, a gente não quer ler. Exato. Vou abrir um vídeo no YouTube aqui que vai me ensinar em 3 minutos, né? Quem não gosta daquelas receita pronta, 10 passos para ser feliz. A geração imediatista. Exatamente. É o arrasta pra cima. Então a gente sabia que isso poderia acontecer. A gente já imaginava. Como que a gente tenta se resguardar nesse processo todo? Desde a pré-venda até a assinatura do contrato e o onboarding do cliente. Para ele participar, para ele comprar, ele vai assinar um termo. Dentro desse termo está claro que ele tem que investir num equipamento. E tá lá as specs. Mínima. Ele já assina consciente. E no início a gente fazia mais, agora o volume explodiu, tá difícil, a gente tá reorganizando esse processo, mas a gente chega a ler o termo com o cliente e fala, tá vendo isso aqui, doutor? Isso aqui é um ponto importante, é um investimento seu, você não tá comprando sem saber. Nas nossas abordagens de pré-venda, né, que nós fazemos muitos eventos de pré-venda em todo o Brasil, a gente também coloca essas informações. Eu não estou falando só do scanner. Eu estou falando realmente para aquele ecossistema funcionar, na onde ele vai precisar investir, inclusive dá um norte de preço. Você está comprando um scanner, mas entenda que na bagagem vem mais esse boleto aqui. Você vai ter que investir em algo mais ou menos nesse ticket médio. Então a gente tenta atuar sempre com muita transparência e nos cercarmos dentro dos nossos processos para que o cliente saiba. E a gente não quer ficar isento no processo. Eu quero que ele tenha uma boa experiência. Quando dá pau, muitas vezes a gente dá suporte. Só que eu não posso ser o cara que vai dar a escolha para ele. Ele tem que ter, na nossa concepção de negócio, o cliente tem que ter a liberdade para ele escolher se ele quer usar Mac, se ele quer usar Windows. Dentro do Windows, quais as opções que ele quer. Às vezes ele já tem um bom computador. Se ele faz um upgrade em uma placa, alguma coisa, ele já está pronto para poder. Ele não precisa investir numa outra máquina. Então a gente tenta trazer essa liberdade para o jogo, mas sempre com muita transparência. E não compra uma dor de cabeça. Exatamente. Quem que é responsável lá do digital no sentido de buscar novos produtos, né? Porque a gente está falando do Medit, mas também tem a SprintRay, tem o scanner facial. Quais são os novos produtos em vista que vocês estão de olho? Eu ia elaborar a pergunta diferente. Eu ia fazer o seguinte, já que a gente cutucou na ferida, né? Agora a gente vai fazer apertar mesmo, né? Porque a gente já falou do CAD, né? Já falamos da aquisição da imagem, já falamos, né? Se vocês querem solucionar um problema e tal. Agora eu quero saber o seguinte. Primeira pergunta para a empresa. A escolha do CAM. Por que vocês entraram no ramo de impressão? E depois a gente fala de marca. Isso é interessante. Eu escutei muita gente. Nós temos alguns embaixadores e clientes que nós somos próximos. E muita gente, cara, não faz isso. Não entra. Sendo transparente, não entra. É um vespeiro. E quando a gente iniciou, agora isso já em 23, né? A gente estruturou uma equipe de 12, 13 executivos, fazendo muito evento e tal. Eu comecei em loco para ver como acontecia essa experiência, para ver o que o cliente estava falando da nossa apresentação, do nosso produto. E aí, cara, você aprende muito nesse processo. Você aprende muito. E quando a gente citava alguma coisa de como ele ia materializar aquele projeto dele, que é o CAM, não, pelo amor de Deus, já virei noite sem conseguir, esperando a minha impressora imprimir alguma coisa e a experiência putz, eu não consigo calibrar, eu tento, faço curso, não sei o que lá e na prática não sai. Cara, escutei isso assim de mais de 100 profissionais, tranquilamente, em 2, 3 meses rodando o Brasil. Eu olhei para essa dor, muitas pessoas falam, não faz isso. Eu falei, não, cara, mas tem uma oportunidade aqui. Não é possível que ninguém tá fazendo isso direito. E aí é só, de novo, né? As coisas da vida que vem acontecendo. A SprintRay bateu na nossa porta. E falei, poxa, legal, deixa eu entender qual que é o business desses caras, como funciona a solução deles. Eu já tinha visto no IDS, e até no IDS a gente tinha iniciado uma conversa com uma outra marca, que depois acabou até entrando no Brasil. Mas aí eu trago meu background de varejo e falei, cara, eu preciso focar na experiência. Não adianta. Tem várias boas impressoras no mercado. Se tiver bem setada, ela vai imprimir e vai entregar um bom trabalho. Mas o que muda substancialmente é a experiência do cliente. E aí fui com o coração aberto para Los Angeles para aprender, para entender lá no headquarter da SprintRay como que os caras faziam isso. E é abissal a diferença. Porque aí olhando para a nossa realidade, né, o nosso fluxo de trabalho,
Primeiro que a casadinha Medit e Sprintware é perfeita, porque os softwares se complementam e eles são integrados. Sim. Eu não preciso sair de um software para Entrar no outro. E aí a inteligência artificial que tem na Sprintware e que a gente já prezava por isso com a Medit, já fazia parte do nosso dia a dia, então são produtos complementares, faz um trabalho importantíssimo para o dentista que nunca teve a oportunidade de imprimir. Quando a gente vai perguntar, doutor, você quer comprar impressora, mas qual que é a sua experiência na impressão? O que você já fez de impressão? Porque assim, é abissal a diferença. Eu tenho uma impressora de R$1.000, se você abrir agora o Mercado Livre, você vai encontrar, e eu tenho a gente aqui vendendo por um ticket muito maior. Se você não quer fazer esse investimento, você tem opções, mas entenda, e aí vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu, você vai ter que deixar de ser dentista por alguns instantes para focar em conteúdo, conhecimento, para te preparar para usar essa tecnologia. Então, não vou fazer nem juízo de valor do que é melhor do que é pior. Mas você tem que considerar o que você quer para sua carreira. Você quer se aprofundar nisso? Ótimo. Não invista comigo. Se você quer uma experiência diferente, existe isso daqui e meu fluxo de trabalho é esse. É perfeito? Não. Mas é muito mais simples. É muito mais simples. Porque a inteligência artificial resolve tudo, praticamente. O cara só dá um print. Mais limpo. Muito mais clean, muito mais rápido. O cara não tem aquela coisa, né? Quantos dentistas eu escutei falando? Putz, eu colocava para imprimir, a cada 20 minutos eu ia lá ver na bandeja. Ah, não. Ia lá ver na bandeja. Quase espiritual. Com a Sprintware, o cara põe e esquece. E no final ele vai chegar lá e vai estar lá. Até no nosso curso a gente brinca que é o preço da paz. É o quanto você quer investir para ter paz, né? Ou você vai pelo caminho de terra, montanhoso, ou você vai pelo pavimentado. Exatamente. O Carlos, da consultoria que participa no curso, fala muito isso, né? O dentista vale mais sentado no mocho, trabalhando. Então, assim, é legal ele entender, conhecer o processo todo, né? Para poder conduzir, mas que seja mais leve, fácil. É isso aí. No início, talvez, desse namoro das empresas, nós fizemos uma reunião com o Douglas, eu não lembro quando foi, e aí ele soltou, não, aqui talvez, aqui esse tema de impressão, a gente, opa, e aí nós cutucamos, que marca que é? Ele, não posso falar. E aí não posso falar, ele já mudou de assunto, acabou a reunião, a gente, e aí galera, o que será? Será que é a empresa A que a gente está acostumado? Será que é a B? Aí surgiu a Sprinter. Não, Sprinter eles não vão trazer, porque não cabe no Brasil. Sprinter é assim, é Ferrari, mas não cabe no Brasil. Aí começou, quando deu Sprinter, eu falei, os caras acertaram na veia. Por quê? Porque é um público selecionado. Nós falamos exatamente isso. É um público selecionado e talvez uma das únicas empresas do cenário da impressão feitas por dentista para dentista. Fato. Isso. Então, assim, num modelo de negócio de impressão, se a gente tivesse um protocolo, um sistema, uma vigilância sanitária certa, talvez seja hoje a única empresa que estaria preparada, habilitada e homologada para estar dentro de um consultório odontológico. Fato. Entendeu? Fato. Então, eu acho que vocês começaram, assim, vocês fizeram o caminho inverso. Vocês foram pela qualidade. E experiência. Vai atrair menos clientes? Vai. Só que vai ter muito menos dor de cabeça. Porque o americano, ele quer isso. Ele quer tomar prático, café. Né? O americano ele põe a cápsula e põe a xicrinha embaixo. É o que ele quer. É isso aí. Entendeu? Agora, quando fala de impressão, vai ter que juntar isso com essa marca, com aquilo, dar 3 pulinhos, 2 saravá para rezar para dar certo. Mas aí que mora a importância de você saber ouvir, cara, e aprender. Né? Quando eu brinco a gente tá no modo beta constante, é isso. Eu tenho que ouvir o cliente. Vocês têm todas as respostas. Talvez vocês não saibam fazer a pergunta, mas vocês já têm a resposta. Então eu ia nesses eventos e falei, cara, eu já sei o que eu não posso fazer. A frustração... E eu não entendo nada de impressão, eu não entendo. Se eu, como leigo, fui lá em Los Angeles e fiz, vocês fazem. Assim, a frustração que a gente vê, o nosso termômetro são os alunos que chegam, né? Então a gente analisa as dificuldades de cada um. Sim. Né? Cada um tem uma dificuldade. E quando ele compra um produto, na verdade ele não compra um produto, ele está comprando uma solução para um problema. E aí ele investe aquilo e acha que está resolvendo um problema. Aí você vem, olha,
Sabe aquele problema que você tinha? Você vai ter todos esses outros agora. Então, aí que frustra. Aí frustra. Porque eu comprei um equipamento, paguei mais caro que meu carro, talvez, e um dos maiores investimentos que eu fiz na clínica... eu já fazia bem antes. Não, e outra coisa, e agora me falaram que eu achei que eu ia resolver um problema e agora eu abri uma gaveta de problemas. Você comprou outro. Que eu vou ter que resolver. Né? Então, a gente tem que... E nisso a gente é muito transparente. Cara, hoje o que a gente entende de impressão 3D é isso. Escolha o que é bom para você. Tá tudo certo. Você não quer comprar comigo que você me acha caro? Tá tudo bem. Lógico. Escolha o que é bom para você. Mas entenda que na mala vem isso aqui, ó. Você tá escolhendo isso. E aí fica a seu critério. Agora, liberdade de escolha. Agora, Bruno, seguinte. Pergunta que não quer calar, né? Porque você estava falando que era risório aí a quantidade de componente de digital que assim vendia. Uhum. Aí vocês entraram, resolveram o problema do CAD, resolveram o problema agora do CAM. Tem o scanner facial. Aumentou a demanda absurdamente, 900%. proporcionalmente. Nossa. 900%. E aí, até complementando a sua pergunta, o trabalho que vocês fazem, e graças a Deus tem muita gente fazendo também, é fundamental. Porque vocês ajudam o cara a tomar decisão e o cara escolher a entrar no digital. Quando ele entra no digital com os equipos, resolvendo a vida dele, com inteligência artificial e N coisas, cara, naturalmente isso vai reverter em venda, porque é o meu core. Porque onde está a margem? A margem não está no equipamento, gente. A margem está em vender implante componente. É isso que eu quero vender. E é por isso que eu tenho tanto cuidado com o pós-venda. Porque se eu errar no pós-venda, você vai descontar no implante e no componente. Sim, eu vou ter problema. Viabilizar a venda. Com essa característica, então, pegando esse gancho, tem uma salinha lá que tem uns caras acorrentados, que fica 24 horas desenvolvendo componentes, soluções digitais. Tem. Por exemplo, o kit cirúrgico guiado. Tem alguém querendo deixar ele mais enxuto? É um projeto? Tem alguém que tem esse olhar? Não tem. O chairside, o T-base, só tem 2 alturas. Por quê? Por que não vai ter mais alturas? Tem um pessoal com esse olhar lá, porque é uma empresa de implante, a solução é digital, que vai para a boca do paciente. Tem que criar facilidade para o dentista. Tem esse olhar lá? Tem. Hoje a gente tem um time grande de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, com dentistas e engenheiros. Legal. Validando tudo. Então, tudo que às vezes vem dessa careca que vos fala aqui, fala, cara, testa aí para mim 15, 20 dias para a gente ver se funciona, depois leva para o dia a dia clínico, acha um embaixador, um parceiro para testar para nós. Então, tudo é muito validado antes, com vários relatórios, e falando de desenvolvimento de produto implante componente também. Hoje, na verdade, nós temos quase 30 pessoas trabalhando só nisso, desenvolvendo produto. Aí entra em algumas questões, né? Poxa, o Brasil na verdade, esse mercado, por ser muito regulado, tudo se torna muito lento, né? Você conseguir fazer. Tem vários produtos que a gente lança, às vezes, faltando uma medida que eu vejo que o mercado já nasce lá no projeto. Já nasce com problema. Você já sabe que vai faltar, mas foi escolhido assim porque tinha algum problema regulatório que inviabilizaria lançar o resto da linha de uma vez. Então você lança faltando para lançar o outro depois. Entendi. Então tem muita coisa que ele já nasce mapeado. Você já sabe que... Mas para você conseguir aproveitar o mercado, um CIOSP da vida, um evento... Para colocar... lança para a gente não perder esse público que está passando aqui. Exato. Mas é o nosso core, cara. A gente faz isso todos os dias, 2 vezes ao mês. A maioria dos gerentes tem que entrar numa reunião para validar como isso está avançando, qual que é a previsão de lançamento, se aquela solução que está sendo idealizada ali com viés clínico pelo time de engenharia faz sentido comercialmente. Então a gente também tem, não é poder, né, a palavra, mas a gente tem abertura para palpitar naquilo que está sendo desenvolvido. Pô, eu estou escutando vocês aqui, eu sinto uma dor, por que a minha informação não pode ser usada dentro de um projeto tão relevante? Não, agora, já anota aí. E quantas vezes a gente escuta, né? Tem coisa que a gente leva e não vai para frente no início, mas você vê que no projeto depois volta aquele tema. Para todos. Então é algo que é construído a muitas mãos e que é constante, faz parte do nosso dia a dia. Muito bom. Fala aí, quem que é o Luiz dentro da empresa, o que você faz, o que a galera pode contar com você. Aproveita para falar um pouco de você, Luiz. Obrigado, Rafael, Demétrio, o João, o Luiz também que não está aqui, né, meu xará? Mas é muito bacana a gente estar participando aí com vocês. Por acaso também conheci vocês por um
um consultor meu, um consultor meu falou assim, pô, tem um cliente meu que tá fazendo um curso lá em São Paulo, então eu falei, cara, eu vou estar nesse lugar nesse dia. Ele falou, não é possível. Eu falei, tá, e conheci vocês naquele dia. Até vocês me deram a oportunidade de falar um pouquinho do scanner da SIM e tal, mas falar um pouquinho de mim, né? Eu tô há 24 anos já no ramo da implantodontia, então eu comecei lá em 2000, comecei na Nobel Biocare, passei por algumas empresas, foram quase 10 anos na Nobel, depois eu trabalhei na Geistlich, que trabalha muito com biomateriais, trabalhei também na Straumann, fui para uns projetos também de outras empresas de biomateriais, e aí me vi num momento assim de, poxa, eu estava trabalhando muito sozinho, porque quando você trabalha com biomaterial, você gera um projeto, né? E eu trabalhava muito com equipes. E aí veio um convite do Wagner, que é nosso gerente nacional de vendas, e falou, pô, tem uma oportunidade aqui em São Paulo para você gerenciar uma equipe de consultores. E assim, você muda totalmente sua rota, porque quando você cuida de um biomaterial, você conversa com clientes, você faz projetos, você vai em curso. Agora, quando você pega uma equipe comercial com 10, 15 pessoas, gerenciar cada indivíduo é um desafio bem grande. Estou muito satisfeito na SIM, vejo assim, eu acompanhei a história da SIM, já tinha uma admiração por ela antes de entrar. O Bruno citou bem, como eu já estou há muito tempo no mercado, eu vi a SIM e eu falava, nossa, essa empresa vai quebrar, essa empresa vai sair do mercado. Porque eu conhecia as pessoas que estavam lá, muitos amigos, e a gente conversava nos congressos, todo o pessoal falava, putz, tá difícil. E quando eu enxergo que assim é hoje, o que ela era em 2016, 2015, que foi um período bem crítico, é uma diferença extremamente grande. É um cenário totalmente diferente. A gente teve a oportunidade agora, nós somos comprados, né, por um grande player do mercado. Então, assim, pra você ver como foi uma transformação. Visibilidade. A visibilidade da empresa. Então, o que ela era nesses anos atrás e o que ela se tornou hoje, para essa empresa vir e falar, não, vou adquirir. Então, hoje, muito satisfeito de trabalhar na SIM, é muito dinâmico. Eu falo que eu nunca vi uma sexta-feira tá tranquilo, porque normalmente no mundo comercial você chega numa sexta-feira à tarde, né? Os dentistas também já saíram, estão mais folgados. Na SIM o ritmo é intenso todos os dias e é muito prazeroso trabalhar. Essa aquisição que você comentou para uma empresa enorme do mercado odontológico mudou estruturalmente alguma coisa na empresa ou não? Está mudando. Está mudando. A gente foi comprado... O acordo foi fechado, o deal foi fechado em agosto, se não me falha a memória, com a Hershine. E desde então a gente vem passando por camadas, né, de mudanças. As primeiras devem ser em produtos, não nos produtos que a gente vende hoje, mas em incorporação de portfólios da Hershine, que tem muita coisa, né, no mundo todo. Muda algumas coisas em processo de gestão, eles implementam alguns modelos, método de avaliação de pessoas, reporte de resultados financeiros, antes era tal data, agora é tal data, era de tal jeito, agora é de tal jeito. Então muda algumas coisas sim, mas a essência não muda, que é a gestão. Isso no acordo, inclusive, estava. Cara, não pode sair esse grupo de pessoas, a gente precisa disso aqui, porque a gente entende que isso aqui é o que mantém a cultura de pé com as pessoas que estão hoje. Então, quando eles compraram também a gestão da empresa, entendeu? Legal. A gente passou por eu não sei até que ponto vocês vão poder falar em números, né? Porque a gente tem curiosidade. Mas assim, a gente passou por um termômetro forte agora há pouco, a gente acabou de sair de um CIOSP, Sim. Que para nós como dentista, como cliente e até pro comércio, é um termômetro fortíssimo, né? Fato. Eu queria saber de vocês como foi o CIOSP para a empresa e o que vocês acharam das perspectivas futuras aí, basicamente pelo CIOSP. O CIOSP ele é o termômetro do ano, né? Se o CIOSP vai mal, a gente já entende que a gente vai correr atrás de um resultado o ano inteiro. E aí muda as estratégias. Se o CIOSP vai bem, a gente entende que a gente está correndo na frente do resultado o ano inteiro e muda-se as estratégias. Então o CIOSP ele é muito importante para o resultado do ano como um todo. E para nós foi mais uma grata surpresa. A gente vem, na verdade, desde 2019... com crescimentos anuais sempre na casa de 2 dígitos. A gente dobrou a empresa 2 vezes desde 2019.
E o CIOSP sempre mostra isso, sempre mostra que a estratégia está certa. Foi um ano, eu não posso falar números, né, mas foi mais um ano que deu mais ou menos 30 e poucos % de crescimento, falando de implantes e componentes. Teve um crescimento substancial também falando da linha de equipamentos, que é a SIM Solutions, né, que é o braço de fluxo digital dentro da SIM. E eu acho que o Luizão deve ter percebido isso, a quantidade de clientes novos que nos batem à porta durante um CIOSP é sensacional. Para nós é a principal vitrine do ano, porque é ali que eu tenho a oportunidade, às vezes, de entrar, né? Sem entrar, porque o consultório está longe, mas de eu entrar em cliente que eu nunca entraria. Sim. Porque o cara vê um stand lindo daquele, modéstia à parte, o nosso sempre é um dos mais bonitos da feira. Vê aquela estrutura, aquele exército de gente, aquela energia gostosa, a gente chamando o cliente para dentro, porque a gente gosta muito de gente. Isso é um imã, né? Atrai muita gente, e ali o cara nos dá espaço, muitas vezes, para migrar um sistema. E vocês têm noção de novos usuários de scanner? Basicamente falando dos scanners agora. Vocês têm... Hoje a gente estima que 2023 foi o melhor ano para a venda de scanner na história do Brasil. Eu tenho volumes de importação, não tenho volumes de sellout, né, de venda ao consumidor final. De entrega, se diz, né? Mas em importação quase dobrou de um ano para outro. A gente vê algumas empresas caindo muito e assim roubando muita venda dessas empresas. Tá. Mas eu posso falar pelo nosso número, né? Hoje a gente, se não é o primeiro, com certeza nós somos o segundo maior vendedor de scanner do Brasil. E é interessante como mudou, porque quando a gente fala lá do CIOSP de 2023, existia uma incógnita. Quem é a Medit? Pô, será que é isso mesmo? Será que eu preciso de um scanner? Hoje não. Hoje o cliente ele já vem, às vezes, não com o panorama completo, né, de conhecimento, de como usar e tudo mais. Mas ele já vem muito enviesado. Decidido, né? Eu preciso de um scanner, não vou sair do CIOSP sem comprar um scanner. E aí tem N opções, a gente é mais uma delas, mas ele já vem muito enviesado. Então hoje eu percebo que está num momento muito diferente. Antes eu tinha que explicar muito para tentar dar... Você tinha que convencer mais. Convencer mais. Hoje a venda já vem feita porque ele quer um scanner. Agora ele está só escolhendo entre as marcas. E você falou de 23. Qual que é a perspectiva então para 24 agora? A gente deve quase dobrar. Nossa expectativa é quase dobrar. O investimento está nessa frente. De equipe, de treinamento, de importação, principalmente pós-venda. E a sacada de juntar scanner com linha de implantes, como que está sendo dentro da empresa isso? Isso aí é um assunto polêmico para nós, né? Para o mercado talvez não, mas para nós foi um assunto polêmico. A gente lançou isso no Index do ano passado. Foi no Index ou foi no Abros? Não lembro agora. Foi no Abros. Foi no Abros, né? E teve muita aceitação pelo mercado. Isso nos ajudou a trazer muito cliente novo, inclusive, que para nós, para aquele momento, fazia muito sentido. Só que a gente percebeu, aí entra o desafio da gestão, né? O problema não estava no cliente, o problema estava na equipe. Porque aí você começa a perder um pouco o foco. O cara não quer mais vender só implante, ele já quer vender aqueles combos e etc. E aí isso muda o volume de visitação, isso muda a presença nos clientes pequenininhos, que são muito importantes para o negócio. Então, a gente precisou dar um passo atrás nessa estratégia para retomar o foco da equipe e dar essa munição para quem tem que realmente fazer isso e vender equipamento, que é o time. Hoje está muito enviesado para a SIM Solutions, que é um grupo de consultores, de executivos que vendem só equipamento. O consultor, ele participa porque ele tem relação com vocês, ele indica, eu tô com o Luiz ali, tô com o Demetrio, é um cara que tem uma pegada digital, me ajuda aqui, vamos vender, vamos fazer uma visita. Mas quem fecha hoje tudo acaba sendo o cara da SIM Solutions. Então a gente começou a segmentar a demanda, né? Quem cuida do quê, para poder tracionar os dois negócios. Senão uma coisa a gente percebeu que estava atrapalhando a outra. Então. E assim, falando do CIOSP especificamente, 2023 vocês já estavam com um sistema de scanner. Sim. Não tinha uma impressora ainda. Sim. Mas tinha o scanner. Sim. Né? Compara 23 com 24. Você consegue fazer um panorama aí de comparação numérica aí de o que vocês venderam de scanner em 23 e o que venderam em 24? A gente cresce mais de 20% de um ano para o outro, só em scanner. Tá. Aí entra também a impressora, né? Então, quando você olha o canal como um todo, a SIM Solutions como um todo, ele explode. Um CIOSP contra outro CIOSP. Porque era uma empresa que não existia. Exatamente. Era um setor dentro da SIM Exatamente. que não existia. Exatamente.
O CIOSP mesmo de 23, a gente brinca muito disso, né? O marco foi no sábado, que é sempre o último dia da feira, né? A gente capengou na quarta, na quinta e na sexta. No sábado explodiu a venda. Para nós, naquele momento, já era muito scanner vendido. Hoje, o que a gente fez no sábado, a gente fez na quarta-feira do CIOSP. Então, assim, muda muito a atrativo proporção. de feriado, né? Pegaram sexta, Isso ajudou feriado. muito. É, Eu falei, eu sou de São Paulo, né? feriado em São Paulo. Tempo nublado, não choveu muito. É, No meio do feriado, tudo que no assusta, dia 25, né? as pessoas fecharam as ruas ao redor do CIOSP, porque não dava para entrar. Não dava. Então isso verdade. juntou, foi muito agradável para nós, né? Então a oportunidade não só para nós, como para todos. E eu queria colocar uma coisinha que acho que bacana que ele falou do CIOSP. Você perguntou qual a diferença do CIOSP do 2023 e 2024, mas eu, como há algum tempo no mercado, eu sempre olhando os estandes todos, aqueles estandes sempre com aquele modelinho quadradinho, aquela coisinha, sabe? Tudo muito branco. Tudo muito branco e tal. E 2 depoimentos no ano passado me chamaram muito a atenção. Um é o Júlio, do Laboratório Kion, que vocês conhecem bem. Claro. Eu conheço ele há muitos anos, mas assim, a gente não conversava direto, né? Porque eu trabalhava com biomateriais, não ia muito no laboratório. Ele me chamou e falou: queria bater um papo, você é o Luiz? Não, ô Luiz, tudo bem, né? Já me conhecia. Aí ele falou assim pra mim: Luiz, eu tô aqui fora, já faz uns 15 minutos, olhando pro stand de vocês. E eu tô olhando uma quantidade de pessoas, e de pessoas, assim, animadas. O visual do stand de vocês, ele é convidativo. Sim. Então, eu queria estar aqui dentro. Falei, seja bem-vindo. Então, é isso, a marca da Sim, ela já começa a ser vendida pela estrutura que a gente faz no stand. Então, ele é convidativo, as pessoas se sentem à vontade para entrar. Não é aquele stand que você chega na porta, parece que ele tem uma porta para você entrar, né? Não, assim, aberto. Com painéis, colorido, as pessoas... Os nossos uniformes também. Todos os CIOSP a gente tem um uniforme específico, né? Então é muito bacana isso para complementar aí na... Como cliente, a gente estava lá, passamos excelentes momentos lá juntos. Foi diferente. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Porque você vê como o foco nosso basicamente é do digital, né? Como o crescimento é exponencial mesmo. É só a gente ver em termos de porcentagem de CIOSP, eu acho que, sei lá, metade do CIOSP era harmonização e digital. Não, e muitas cenário empresas que não estão também. Nem no Brasil estavam no CIOSP justamente para entender o mercado brasileiro. Fiquei E reparando isso também. Isso que algumas empresas nem para o CIOSP foram. Fato. Exato. Fato. Empresas grandes. Para nós é maravilhoso. Sim, porque aí Pra quem nós é vai, maravilhoso. lógico, faz menos sombra, né? Hoje, para nós, o CIOSP, como eu falei, ele é o termômetro e é a oportunidade, de novo, de eu entrar em lugares que eu nunca entrei. O nosso principal indicador da companhia, falando como vendas, é clientes ativos. A gente olha todos os dias a quantidade de clientes ativos que a gente tem. Porque eu preciso capilarizar, preciso ter. Por isso que o pequenininho é tão importante para mim. O cara compra 2 implantes e 5 componentes por mês. Ótimo, vem pra cá. Esse é a formiguinha. Eu preciso ter esses caras porque eu vou capilarizando o negócio, onde está a margem, que a negociação fidelizando é também. Vou fidelizando, ele está influenciando uma hora ele pessoas. vai ter que entrar no digital também. Exato. Ele vai te indicar, Exatamente. vai fidelizar. Eu vejo a maneira orgânica que os dentistas estão entrando no digital, sem ter uma influência das empresas. Simplesmente assim, o meu amigo comprou um scanner. Aí eu fui lá, conheci o scanner e falei, cara, tenho que ter um desse aí também agora. Aí ele vai pesquisar quem são os maiores negociadores de scanner. Então, com certeza, assim já está ali nesse patamar. Então, eu acho que a entrada orgânica desse cliente para vocês, isso daí é comum, vai ser bem mais rápido. Sim. E eu acho assim que não porque você agora está negociando a impressora ou porque você agora está negociando um scanner facial, mas se você tivesse só a negociação do scanner intraoral, eu acho que esse mercado já ia continuar sendo crescente. Fato. Porque já é essa fase orgânica que o dentista ele está começando a ter consciência que se ele não entrar nesse fluxo digital, nessa ferramenta nova, ele vai acabar ficando fora do mercado, não vai demorar muito. É fato. Não, e aí eu vou retomar uma coisa que eu falei lá no início, Demetrio.
um mercado onde a gente via muita coisa, muita gente desprofissionalizada. E isso também passa em alguns casos, não do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista de negócio, pelo dentista. Sim. A gente tem dados, a gente fala sempre isso com o nosso time de vendas, né, que a gente chama de tropa de venda. 30% só dos dentistas tem máquina de cartão no consultório. Olha só. Cara, Isso é é incrível. absurdo. Como que você quer vender se você não passa nem o cartão para um paciente que, em média, não tem condição de financiar? E aí você olha o mundo como está hoje. O Brasil bateu 78% de inadimplência das famílias endividadas. Já é uma crença limitante. E aí o que acontece? Qual que é a experiência que esse dentista proporciona para o paciente, a grosso modo? Ele vai empurrando o tratamento para ele terminar de receber do paciente e depois ele entrega. Mas por quê? Porque ele tomou uma decisão lá atrás de como receber desse paciente que travou o negócio dele. Porque não tem como você abrir, não é que nem um banco que vai lá e recupera um carro, né? Pô, vem aqui, vou tirar seu dente, vou tirar seu implante. Isso não existe. Exato. Então, esse processo como um todo, que você fala, do fluxo digital, o scanner, o cara tem que ter. Cara, na verdade, a odontologia não para de crescer. Eu que venho de outros mercados, todo ano cresce 2 dígitos. Sim. Isso não é comum. Só que a diferença é que tem muito profissional e aqueles que fazem um bom trabalho se destacam. E tem muita gente que, com todo respeito com a palavra que eu vou usar, são medíocres no sentido de medianos. O cara tá ali se limitando, não consegue crescer, tá sempre no mesmo volume de receita, porque ele não se reinventa. Como negócio. Não tô falando aqui da parte clínica, tô falando de negócio. Eu cheguei cedo hoje no João, a gente tava conversando disso, porque a gente tá tendo... O João é prova viva disso, eu também tô fazendo uma transformação. O Demétrio fez uma transformação há pouco tempo lá no modelo de negócio dele, exatamente para isso, porque a gente tá tendo que se mudar frente ao novo perfil de paciente. E falou em mudança hoje em dia, é inevitável você não falar de inovação e tecnologia. Não tem como. Não tem como você mudar e falar, eu vou mudar, você vai mudar o quê? A cor da parede? Não vai impactar nada. Não vai. Eu vou mudar o quê? Inovação e tecnologia. Para agradar um novo perfil de paciente. Com certeza. Que é o paciente que quer o tratamento, ele quer o melhor, só que agora ele quer o mais rápido. É isso aí. Além do melhor, ele quer o mais rápido. Eu digo isso como paciente, né? A experiência com um dentista, na média, é traumática para o paciente. O cara não gosta. Ninguém fala assim, putz, vou no dentista. Lógico. Ninguém acorda à vontade de ir no dentista. A gente brinca assim, nós somos um mal necessário. É um mal necessário. Assim como o médico. Ninguém quer ir no médico. Se ele pudesse comprar um kitzinho online e fazer sozinho em casa, tava resolvido. Tava excelente. Você acha que ele queria ver o dentista? Só que você junta isso, que é um trauma, né? Sim. Ou um medo, né? Com uma experiência ruim, cara. Acabou. E ainda com custo. Com um custo que o investimento pagando. É alto para a realidade brasileira. É alto. Não faz sentido para ninguém. Quando você fala, quando você diz aí trazer tecnologia, hoje é muito mídia social, né? Hoje é imagem, tudo. Eu tenho um cliente que ele comprou impressora e ele colocou a impressora na frente, na recepção. Isso é normal, E lógico. aí o cliente olha e fala, nossa, que é isso? Doutor, que é isso? Ele, então, aqui vou fazer seu dente e tal. E ele vê aquele fluxo todo tranquilo com a impressora. Isso chama atenção. Mínimo gera assunto, né? Exato. Mínimo gera assunto. Ele cara vai pensar nisso antes de voltar. Ele fala, o meu dentista é tecnológico. Não, a gente fala gera assunto porque ele vai na mesa do bar, ele não fala que tomou anestesia. Ele vai falar, no meu dentista tem uma máquina. Ele imprimiu meu dente, saiu do nada. Minha boca tava na televisão, eu vi minha boca na TV. Você quer ver como eu estou num momento de... Tô pensando, tô considerando fazer um implante capilar. Aí fui em vários profissionais. Um deles faz uma cirurgia guiada. Eu falei, cara, é bem mais caro. Eu falei, porra, mas é a previsibilidade disso aqui. Vou fazer com esse cara. É muito mais caro, mas aquilo já me encantou e me trouxe segurança pro processo de escolha, porque o outro fala para mim que ele já faz há tantos anos, que ele sabe escolher quais os tipos de fios que vai em tal lugar para não... Cara, quem me garante que ele não vai estar num mau dia, que ele não brigou com a esposa, que ele não saiu na noite anterior? Sei lá. Aí você leva pro digital, óbvio que eu também tô um pouco enviesado, porque hoje eu vivo isso dentro assim, mas você vai pro digital, é previsibilidade. Eu sei o que eu vou esperar. A gente brinca, a gente até fala bastante no curso que é difícil ouvir para nós que somos humanos, né? Mas quanto mais humano a gente tira da jogada, mais assertivo a gente é. Em
Infelizmente, essa é a É um realidade. fato. Né? E aí, assim, agora vamos falar da Sim Solution, né? Então a gente já falou do scanner, já falou da impressora. E agora eu quero que você fale do scanner facial, que está chegando aí, né? Da Sim. E se você pode falar de alguma perspectiva futura, quais são ou novos produtos que a empresa está namorando para incorporar no portfólio da Sim Solution. Tá. Como premissa, o que a gente considera sempre para Sim Solutions? Eu preciso ter muita tecnologia, eu preciso que esse fluxo faça sentido com o que eu já tenho no meu portfólio e ele precisa ter uma experiência do usuário simplificada. Tudo que eu vou olhar vai estar sempre com esses três pilares aí na tomada de decisão. O Rayface, que é uma marca coreana também, que é um scanner facial, ele vai de encontro com isso. É para todo mundo? Não é um produto para todo mundo. Do ponto de vista clínico, eu acho que dos três é o que menos faz diferença, no meu ponto de vista, sendo bem transparente, mas ele entra nesse lado empreendedor, como vender mais tratamento, como encantar o paciente, etc. E tem público para tudo. O cara que está com esse viés, que quer ter um consultório high-tech, tá tudo certo. Isso a gente está trazendo ainda. O CIOSP foi um piloto para nós e foi uma gratíssima surpresa. Nós não esperávamos que tinha tanta gente disponível para investir num equipamento como esse. E eles têm outras coisas que serão lançadas. A gente teve acesso ao roadmap deles de lançamentos mais ou menos entre maio, junho e julho. Muito voltado para estética, etc., que nos chamou bastante atenção. Então, a Sim Solutions está olhando para outros mercados que assim não entra. Sobre esse scanner facial, você já teve contato com ele e tudo? Tive. Ele tem, se eu não me engano, ele já tem linkado junto ao software, o tomógrafo. Tem. Na verdade, eles nasceram da tomografia, isso, né? Isso, E aí ele já faz a tomografia, o escaneamento de face, já linka tudo. Tudo num arquivo só. O alinhamento das malhas. Exato. Já num processo único de... Em 2 cliques. Isso aí. 2 cliques. A experiência pro dentista, isso é fantástico. Tal negócio. Tem que visar o usuário, né? Quem vai lá, simplificar o uso. Não, e aí, de novo, né? O foco é saber falar não. Tem N opções muito mais baratas. N opções. Fui olhar algumas, inclusive no CIOSP. Mas a experiência que o cliente tem é muito diferente. Eu não quero ter que perder tempo ensinando o cara a alinhar a malha. Com todo respeito, não é meu foco. Isso aí eu deixo para vocês que estão voltados para a educação. O meu foco é entregar uma solução que faça sentido para ele, que seja simples de fazer. Qual que é a precificação dele? Ele está entre 120 e 130 mil reais. Ele chega a um valor alto. Né? É um valor alto. Por isso que eu digo, não é um produto para todos. E de novos produtos, você vislumbra alguma coisa? A gente tem alguns desdobramentos com a Sprintway. A gente deve trazer mais modelos de impressora do que eles já têm no mercado e de coisas que nós sabemos que eles vão lançar. Então a gente deve avançar bastante. Com sistema de recompra, viu? Quem comprou, viu, João? Sem dúvida, sem dúvida. Abrir a caixa. Sem dúvida. Quem comprou, tá na caixa faz ainda. sentido. Faz sentido para nós. Eu vou querer a 95S, que imprime coroa, tá? Então os produtos deles, os equipos, a gente está olhando muito para o mundo de resinas deles, que para mim é muito acima da média, com todo respeito ao que já existe, mas é muito acima da média. Então a gente também está mirando nisso. Que é um supermercado, né, dos insumos de vender resina. Sem dúvida. Você tem que agora saber precificar isso daí. Fato. Né? Fato. Para o cenário nacional, né? E aí entra... Acho que ainda vocês estão no processo de só fornecer, precisamos apagar esse incêndio, na minha opinião, tá? Aqui é mesa de mesa de bar, cara. Laboratório. Então assim, vocês estão apagando, veio uma situação, vamos apagar, mas isso aí é um mercado, precisa mudar, você já tá vendo, porque os clientes vão estar usando. Fato. Vão estar usando. Aí entra as barreiras de mercado, né? O Brasil não é para amadores, então... Demorou o processo de homologação das resinas, a gente lançou a impressora, mas sem ter as resinas da própria Sprintway, né, num primeiro momento. Então isso tudo está andando em paralelo, a gente foi apagar um incêndio, fomos achar um caminho viável nacional e que faça sentido em termos de preço e qualidade, com que o dentista brasileiro já está acostumado, mas tem um caminhão de lançamentos aí para o segundo semestre, com certeza, tem bastante coisa para lançar.
Falando de scanner também, a Medit não para de inovar, então a gente já teve acesso a algumas coisas. Muito provavelmente segundo semestre vem novidade, primeiro semestre de 2020, de 25 também vem novidade. Tem um scanner facial, que eu não posso dar muita informação, porque tem coisas que são projetos muito... imagino. Muito ainda secretos, né? Até para os meninos não tem ainda muito ser. acesso. Mas o que eu posso dizer é que, através da Sim Solutions, a gente está olhando em categorias que a gente nunca olharia com a Sim Implantes. Olhando para ROF, ortodontia, softwares, laboratórios, softwares. Tem N situações aí que a gente está estudando. Não, vocês pensarem muito em hardware, mas é um fato. Aí e vocês vão ficar para trás um também gap. em algum momento. É um gap. Ou vai estar sempre na frente por ser pioneiro, ou fazer diferente, ou vir agressivo. Mas tem que pensar no software. Um software próprio ou e aí, softwares. A Hershine tem né? softwares, né? A Hershine tem softwares. Então. Então a gente tá conversando aí com algumas empresas já joga poder... na nossa mão já. Pra gente ajudar, não por questão de interesse pessoal, não só pra ajudar a validar, né? A validar, porque na hora que você for vender, primeira coisa, como é que usa? Alguém vai ter que formar. Não, isso aí é fundamental. Sem ter vocês, cara. E não dá pra deixar na mão de 2, 3, 4. Não é por nada, é que assim, vamos usar de exemplo até os aplicativos do Medit, né? Eu não conheço ninguém... Eu vejo todo mundo dar treinamento não desmerecendo ninguém, mas se você pegar o que nós estamos fazendo com os aplicativos do Medit aqui, eu não vi ninguém fazendo. Eu não vi também. Entendeu? Então, assim, para você ver as possibilidades que tem dentro de aplicativo gratuito, que talvez seja uma coisa que a empresa tem que usar e abusar. Com certeza. Porque quando fala para o cliente que ele não vai ter que investir em aplicativo, que ele vai conseguir desenhar, vai conseguir produzir ele sozinho com pouco treinamento, é um diferencial enorme. Eu acho que esse é o principal diferencial da Medit. É o principal diferencial da Medit. No curso de vocês eu vi lá, a maioria dos alunos preciso ir usando lá para conhecer. O Medit Link. Vai lá, tá aberto, a casa é sua. Vai lá visitar, vai conhecer o pessoal, vai ser um prazer. Mas a história do software, isso já tem que estar... Já tá no pedal. Isso tá em falta. Tem algumas conversas acontecendo. A outra coisa, ele vai fazer um compromisso ao vivo aqui. Agora, tá gravado. Nossa, tá vivo. Dá pra cortar essa Bruno, abre ao vivo aí no YouTube. Você vai olhar aqui. Tem que olhar olho no olho. A lente da verdade. Nós 4 precisamos ir pra Sprintway. Você precisa dar seu jeito lá. Dá seu jeito. Vamos organizar a turma para lá. Vocês vão gostar. Nós estamos visitando algumas empresas. Já tem nesse ano já umas visitas. E a Sprint é uma que a gente tem vontade de conhecer. Pelo fluxo deles mesmo de dentista mesmo. Legal. Os nossos alunos vão poder ir para uma oportunidade aí que o Rafa abriu. O Luiz também viu uma outra. A gente tem um programa interno, é um programa mais do time de marketing que chama Sim Onboard, né? É quase uma agência de viagem com viés científico, vamos chamar assim, que leva clientes para o mundo inteiro. Isso já funciona bem desde 2022, que é um caminho onde a gente consegue viabilizar várias coisas. E agora a gente quer fazer também com parceiros, né? A gente leva muito para congresso, para eventos, agora a gente quer levar em alguns parceiros, talvez para visitar a Medit, visitar a própria Sprintway. Legal. E aí a gente deve ter alguma turma na Sprintway, provavelmente entre junho e julho. Pode incluir. Seria uma janela de oportunidade aí para Mas vale a pena, a empresa é muito legal. Vale muito a pena. E você sabe assim, a gente já está indo para a reta final aí, mas só para finalizar, né? Como o mercado brasileiro são números estratosféricos, né? Quando fala em odontologia. Então a gente tem acesso a números, a pesquisa, até por estar dentro da faculdade lá. 1/4 dos dentistas do mundo está no Brasil. Tá no Brasil. E dentro desse 1/4 dos dentistas, se for pensar, vamos falar de odontologia digital, ferramentas digitais, né, dentro do consultório, não terceirizado. No mundo nós estamos falando de 5% dos dentistas têm as ferramentas digitais. E no Brasil, não chega a 2%. É isso aí. Então, um horizonte... É um oceano azul. É um horizonte de expansão que quem chega primeiro bebe água limpa mesmo. Fato. E os desafios virão, né? Muitos, Desenvolvimento,
o pós-venda, característica. Eu acho que quem se diferenciar quem no pós-venda assumir, vai ter um protagonismo. Vai. Até usando de exemplo a Sprinter, tem alguns colegas americanos que a gente segue e tal, e até vê diferença com o mercado nacional, né? O brasileiro, o dentista brasileiro, ele compra as ferramentas e vira quase uma esposa. Só ele usa, só ele cuida, só ele põe a mão. Então ninguém mexe, né? Ninguém mexe no meu É o que todos esperam. É, só eu. Se imaginando. Assim, Isso quando a gente está assim presente. seja, que Quando a assim gente está seja. presente, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque como faz sentido entender o fluxo dentro do consultório. Sim. Quando você pega a Sprinter, que é uma marca gringa, feita para o mercado americano, que não é o dentista que faz todo o processo, e aonde eu cheguei nisso é assim, a gente segue alguns dentistas americanos e tinha uma funcionária lá tratando de qualquer jeito a resina top do mercado com carga cerâmica, e ela top limpando a bandeja de qualquer jeito. O dentista de longe falou assim para ela: você sabe quanto custa essa resina? Para assistente, que ela que operava a máquina. E ela falou: não sei. Então é uma pergunta que jamais um dentista precisaria fazer, porque aqui ele que compra, Sim, ele que usa, outra ele que realidade. dosa, para você entender o carinho que a gente tem com o Outra equipamento. realidade. Então, olha só, porque lá o mercado talvez não esteja preocupado com isso que o João falou, de viabilizar a resina aqui. Sim. Né? Mas lá eles não têm essa preocupação. Não. Porque não estão nem aí. É Então, muito o diferente, custo- né? É muito diferente. como o mercado muda, né? Muda e principalmente o cuidado com a estética. É algo que para o brasileiro é muito diferente. A régua é alta. A régua é muito O nível alta. de exigência aqui é alto. A gente tem feito algumas pontes lá com a Sprint e o nível de perguntas que chegam é muito diferente do que eles estão acostumados a responder lá. A régua... Uma das características do nosso... Senta junto aqui. Senta junto aqui. Abraço. Uma das características do nosso curso é quando a gente fala assim, a gente não tem vínculo com uma empresa e tudo mais, é poder ter essa liberdade, né? Da gente poder conversar, desenvolver, a gente pode gostar, usar, validar, tá junto com elas, mas não ter exclusividade, talvez assim seja uma característica positiva do curso, que ajuda no desenvolvimento. Então a proposta nossa aí é manter essa porta aberta com vocês, até porque quando os nossos alunos chegarem com dificuldades, tô tendo tal situação em relação ao pós-venda, assim, Sim. a gente já ia atrás de vocês Claro. lá na casa, bater Você na veio porta. atrás de mim. Lá, uma E, ocasião, vamos ajudar porque o interesse é de todos, que eles fiquem satisfeitos, vocês também, e que continuem vendendo. E quando a gente teve o duelo de titãs lá, que foi todo mundo, essa é a intenção, né? De todo mundo lá vender. Botou todos os scanners lá. Tem aquele dia lá. muita- essa foto é icônica. Tem esse oceano azul Essa foto para é todo mundo. Tem oportunidade tem para muito todo espaço. mundo, Tem tem muito muito espaço. Tem. Então, assim, queria agradecer Luiz, né? Você, Bruno, por estar aqui, a Beatriz, que esteve lá conosco, a Joana, que tem me atendido no telefone, que vai estar lá a impressora aqui comigo, o Bruno, o vendedor, qual é o sobrenome Bruno dele? Potti. O Bruno Potti, uma figuraça com os japonesinhos dele lá. Douglas. Deu uma atenção pra gente Douglas especial, teve, sempre fez uma solista. live aí com a turma, bem lembrado, veio aqui na clínica visitar a gente, foi lá no curso também. Quem mais tá lá sempre? O Marcelo, Tem o André. O que é André. digital, tem vamos o lembrar de Kelvin todo também. mundo. O Danilo, que a gente não Danilo. conheceu Isso. ainda, mas a gente sabe. Então, assim, esse é o time da Sim, a gente quer agradecer em nome de todos a presença de vocês aqui, trazer sua expertise aí, Bruno. Muito legal ter esse olhar corporativo e desejo aí sucesso Obrigado. no digital. E conte com os meninos do Excelência Odontologia Digital. Rafa, a palavra é sua. Não, é bacana a gente ter sempre as empresas e é o que a gente sempre tenta agregar, empresas com produtos bons, que se vendem, né? Se auto-vendem. Porque o duro quando a gente acaba se tornando formadores de opinião. Então, quando perguntam você tem indicação de algum produto e tal, a gente sempre preza pela qualidade. Então, quando a empresa se vincula com empresas de qualidade, facilita muito o nosso trabalho. Com certeza. Tá? Porque
Na hora que você indica, você já tem certeza da qualidade do produto, da qualidade do processo e principalmente se algo der errado, a gente sabe que como vão resolver. Né? Então, assim, a gente agradece mesmo vocês estarem sempre com a gente lá, viabilizar tudo que a gente precisar, né? E a gente sempre se coloca à disposição aí de vocês. Fala alguma coisa, né? Não? Tudo em ordem? Querem falar alguma coisa final aí pra gente finalizar? Quero agradecer o convite, agradecer em nome da SIM também pela oportunidade, por confiar no nosso projeto, por abrir as portas para a gente conhecê-los também lá no curso, no consultório, enfim. Assim. Não somos donos da verdade, estamos aqui para aprender também, aprender com vocês que são os especialistas. E conta com a gente para a gente continuar desenvolvendo novos projetos, novas ideias, tudo que tiver de insight, de input é sempre bem-vindo. Às vezes, num primeiro momento, não sai do papel, mas pode ter certeza que está guardadinho na cabeça. Na hora que tiver espaço, aquilo lá se materializa. Fica semente. Fica semente. Luizão, obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês novamente. Obrigado pela parceria. Muito bacana que vocês falaram. E assim, eu estou presente lá muitas vezes. Não tem preferência por produto A, B ou C. Só que quando a gente vende um produto muito bom, naturalmente as pessoas acabam escolhendo também. Então, obrigado. Espero que a gente esteja junto aí. E vamos lá para a Sprint Way lá, né? Em junho, julho, né? Esse é o fechar com chave de ouro, né, Brunão?